Olá para você que nos acompanha no Paranaíba News. Estamos de volta com o nosso podcast depois de muito tempo afastado. E hoje eu tenho o prazer de receber meu querido amigo, meu querido professor Renato Ruas, diretor do campus da Universidade Federal de Viçosa, para a gente tratar um pouquinho sobre o campus, as novidades, o andamento das obras, do espaço multiuso e também as últimas novidades do curso de medicina, né, dos cursos da área da saúde, melhor dizendo, né? E com isso, então, eu recebo aqui com todo carinho meu querido amigo Renato Ruas. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme te receber novamente no Paranaíba News, abrindo essa sequência de entrevistas que a gente vai fazer a partir de agora. E eu queria, de início, já que você tratasse um pouco das novidades do campus, né? Já que tem muito tempo que a gente não conversa e queria que você trouxesse essas novidades para os nossos leitores. Seja bem-vindo. Gilberto, é um prazer muito grande falar com você, tá? E eu agradeço a honra de iniciar novamente esse projeto bacana seu aí, que é o Paranaíba News. É um prazer muito grande falar com você e com toda a sua grande audiência das suas mídias, né, do Paranaíba agora. Fico muito honrado, realmente, né, de iniciar essa nova temporada aí do Paranaíba News, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, Gilberto, o campus, ele, nesse momento, né, nós estamos numa situação de greve, né, com relação aos servidores técnicos administrativos e dos professores também, né. Os técnicos administrativos, eles aderiram ao movimento nacional no dia 11 de março, né, e os professores no dia 15 de abril, e na sequência o CEP deliberou por suspender o calendário acadêmico, para dar uma previsibilidade para os estudantes, no sentido deles poderem se programar dentro desse cenário que a gente está enfrentando agora, né? Os servidores, né, eles estão reivindicando pautas que são justas. Há tempos nós estamos falando a respeito da situação que a universidade enfrenta, e nós estamos aguardando, né, enquanto a administração, o andamento das negociações, né, entre os sindicatos e o governo federal, na expectativa de que essas negociações elas possam evoluir e que cheguem em um acordo, né, para a normalidade conseguir ser instalada novamente, né, com a volta dos estudantes ao campus. Nesse período, né, algumas atividades estão sendo realizadas, como, por exemplo, a pós-graduação ela não parou, né, a pós-graduação continua, algumas atividades de pesquisa, os terceirizados ainda estão nas suas atividades normais, e nós estamos aqui na administração, né, realizando, né, as atividades essenciais que não podem parar, e outras que vêm dentro do planejamento. Né? E aí, né, estou aqui à disposição, né, para falar a respeito especificamente dessas atividades, das obras, né, do que você quiser saber e sua audiência, né, para a gente poder avançar aqui. Bacana. Renato, agora, com essa paralisação, né, só abordar um último detalhe nessa questão de paralisação. Os alunos foram para casa, né? E há uma data prevista ou essa greve deve continuar aí para os próximos dias, já que o pessoal está ainda com negociação com o governo? Gilberto, não tem data previsto para acabar essa paralisação, tá? É um movimento sem data para ter a sua conclusão. Isso vai depender muito do andamento das negociações entre os sindicatos, né, e o governo federal. Na semana passada, na última sexta-feira, houve uma rodada de negociação entre os líderes dos movimentos e o governo federal, e essa semana estão acontecendo assembleias regionalizadas pelo Brasil afora para discutir essa proposta que foi feita pelo governo na semana passada, tá? Então, nós temos que aguardar o que essas assembleias vão deliberar, para poder, né, analisar os próximos passos, né? O que a gente tem percebido, Gilberto, é que o movimento ele tem se consolidado de uma forma mais robusta pelo Brasil afora. Nós vemos diversas universidades, diversos institutos federais aderindo ao movimento, tá? Então, assim, o movimento ele tem se fortalecido pelo país afora e não tem uma data para terminar, tá? Isso vai depender muito do avançar das negociações entre sindicatos e governo. E como que fica o calendário estudantil? Porque a última vez que teve uma greve muito longa, né, teve que adiantar estender esse calendário
pelas férias dos estudantes, né? Em junho, aquela semana que tem, acho que outubro, né? E também dezembro. Como que fica esse calendário, Renato? O calendário, nesse momento, ele está suspenso, né? A UFV foi uma das primeiras universidades a tomar essa providência por meio do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP, que é o órgão maior da universidade, exatamente no sentido de dar uma segurança, uma tranquilidade para os estudantes. Porque, assim, Gilberto, é muito difícil para o estudante vir para o campus e ter aula de alguns professores, né, que estão na ativa, e não ter de outros que eventualmente aderiram, né, ao movimento. E tem universidade, por incrível que pareça, que está nessa rotina. Tem universidade que o estudante está indo para o campus e, às vezes, por exemplo, às vezes ele faz 5 matérias, né, e 3 ele tem aula e 2 não tem, porque o professor está... Então, assim, fica uma situação insustentável. Então, para evitar esse cenário, o CEP deliberou por suspender o calendário, né? Então, a UFV, assim que os professores aderiram, né, a UFV, o professor Demetrios chamou a reunião no CEP e, por unanimidade, o conselho decidiu por suspender o calendário. Isso, então, fica a palavra é essa mesmo, suspenso, né? Não está tendo atividade agora. Assim que retornar às atividades, né, o CEP se reúne novamente e delibera pelo reinício das atividades, e elas começam exatamente onde elas pararam. E aí, a depender do período que ficou parado, aí realmente teremos que utilizar aquele período, às vezes de férias, às vezes aquela semana lá em outubro, né, onde normalmente é a semana de ciência e tecnologia que são destinados para outras atividades, que não tem aula. Então vai depender do tempo que ficar parado para a gente analisar como vai ser o retorno. Assim, Gilberto, na minha época de graduação, eu estudei em Viçosa, minha graduação, durante 5 anos, eu enfrentei 4 greves. Né? Então, foi um período muito difícil e sempre se usava, né, às vezes, os períodos de janeiro, fevereiro ali, para a gente conseguir chegar no final do período previsto. Então, vai depender do tanto de tempo que ficar parado, né, para a gente analisar os próximos passos. Bacana. Agora, Renato, aliado a isso, né, também tem a programação de eventos do campus, né? Vocês começaram ano passado com o SEMEAR, tem a questão da amostra de profissões também, e isso acaba atrapalhando o calendário de eventos do campus, né? Exatamente. Os eventos, né, que estão programados dentro do calendário, nesse momento, eles estão suspensos, não é? Os eventos que estão previstos para serem realizados aí nas próximas semanas, eles não vão acontecer, né? Agora, aqueles eventos que estão com a data mais adiante, né, a gente ainda não tem como deliberar a respeito deles. Vai depender do tanto de tempo que durar a paralisação, né? Aí você citou a questão da SEMEAR, né? A SEMEAR, o ano passado, foi um evento que nós fizemos que foi um grande sucesso, na verdade, né? Entendo que o modelo do evento, ele funcionou muito bem, né? Humildemente, nós entendemos que há possibilidade de melhorar bastante algumas ações que foram desenvolvidas, mas o modelo, o esqueleto, funcionou muito bem, e nós vamos repetir isso novamente esse ano, Gilberto. Então, a professora Virgínia, nossa diretora de Extensão e Cultura, já está trabalhando com a sua equipe, né, e todos os demais envolvidos no evento já há muito tempo. Desde quando terminou a última SEMEAR, nós estamos pensando na SEMEAR 2024. Ela está toda formatada, ela está toda programada, né? Agora, nesse momento, nós estamos trabalhando, né, em algumas questões específicas, mas assim, ela já está toda fechada e programada. A data de realização da SEMEAR 2024 é entre os dias 13 e 16 de junho. Então, nós temos aí um tempo ainda para aguardar a respeito da deliberação, não é, da SEMEAR a respeito desse ano, tá? Mas assim, o evento ele já está todo programado, formatado, né, com relação a patrocinadores, com relação a atividades, né, atividades de curso, atividades culturais, né, atividades esportivas. Então, assim, Gilberto, o evento tá um brinco, tá? E vai vir aí com
pujança e com uma dinâmica fantástica para trazer novamente, né, a população da região para dentro do campus. Então, assim, o evento esse ano está supimpa, tá redondinho. Renato, agora as obras não param no campus, né? Desde quando começou aí as obras do espaço multiuso, nós temos acompanhado o avançar das obras, a gente já percebe que já está bem avançada, né? Você postou na semana passada que já está começando a parte de estacionamento. Como que está as obras? Já tem uma previsão de inauguração desse espaço multiuso e para que ele vai ser utilizado, né? A gente percebe que vocês fizeram uma colação de grau dentro do campus, que ficou muito bonita, né? Aquele pôr do sol lá atrás do palco, deu um charme total para a colação de grau, e eu creio que isso também vai ser usado para que vocês possam fazer essas colações de grau sem ter que deslocar o evento para fora do campus, né? Pois é, você falando aí dessa colação de grau que nós fizemos lá no pátio do LAI, né, assim, o pôr do sol, uma pintura de Deus, né? Bonito. Que nos proporcionou lá aquela magia daquele cenário, né? E a gente tem muito que agradecer a todos, né? Vocês que divulgam, né? A toda a equipe que trabalha. Gilberto, o espaço multiuso, ele é, na verdade, uma realização de um grande sonho, né? Você, desde o começo, participando de tudo aqui no campus, literalmente desde o começo. Desde o começo. E o multiuso é um... Como é que é? Desde o começo, né? Literalmente, né? Pois é, desde o começo, literalmente, né? Trabalhou aqui nas obras, né? E sempre acompanhando tudo o que acontece aqui, nos ajudando a divulgar, o que é muito importante. E o multiuso é, na verdade, um grande divisor de águas para a gente aqui no campus, né? O multiuso é uma obra que vai ser utilizada para as atividades de esporte, né? E também para a realização de eventos, né? Por isso o nome, multiuso, né? Não é à toa que ele tem essa definição, né? Tenho certeza que vai ser uma estrutura que vai motivar muitos nossos estudantes a ficarem mais no campus, a terem mais atividades, né, de modo geral. É uma obra, Gilberto, em termos de edificação, ela tem mais de 4 mil metros quadrados, é uma das maiores obras que nós temos aqui no campus. Nesse momento agora nós estamos trabalhando a parte externa, que é a parte de acesso, pavimentação, tanto das ruas de acesso, como também do estacionamento. A parte de iluminação também está complementada nessa obra externa, e a parte de captação da água pluvial. E essa parte externa, ela tem uma área aproximada de 5 mil metros quadrados de pavimentação. Então, assim, é uma obra que vai ocupar ao todo uma área, né, de quase 1 hectare aqui dentro do campus. Então, é uma obra, assim, em termos de extensão, uma das maiores que nós temos aqui, né, dentro do campus da UFV. E a gente conseguiu isso, né, junto com a reitoria, e a gente tem que agradecer muito o trabalho firme lá do professor Demetrios e da professora Rejane, né, nossa ex-diretora aqui, que não mede esforços para a gente conseguir essas benfeitorias. E esse espaço multiuso é resultado, né, dessa parceria forte que a gente tem com a reitoria em Viçosa. A parte de dentro, a parte interna, já está praticamente pronta, né, a parte de iluminação, pavimentação, os acessórios lá hidráulicos dos banheiros já estão todos montados, a parte de câmera de segurança, a caixa d'água, a parte de dentro. Então, assim, a parte de dentro já está toda, alguns detalhes aqui e acolá, mas já está toda finalizada. Nós estamos trabalhando na parte externa. E nós queremos muito, né, obviamente, que as próximas colações de grau efetivamente sejam realizadas lá, né? Agora nós temos que aguardar, né, com relação à suspensão do calendário, nós temos que aguardar a definição da próxima data de colação de grau. A princípio, nós visualizamos que a próxima colação de grau, ela ainda seria no pátio do LAI, né? Porque, assim, quando a gente vai fazer uma colação de grau, Gilberto, a gente começa a trabalhar 60, 90 dias antes, porque tem todo um processo de licitação, né, de contratação de infraestrutura, de decoração. Então, nós temos que trabalhar com muita previsibilidade, né? E como ainda tem algumas coisas para serem feitas lá, nós achamos por bem, né, não
assumir esse risco que seria alto, né? E já definir a próxima colação de grau, mais uma vez, para o pátio do LAI, que é uma estrutura que já está, o projeto, né, já está todo montado, nós conhecemos as dinâmicas, as movimentações em termos de segurança e também do cerimonial. Então, a próxima colação de grau, a princípio, ela estava programada para ser no pátio do LAI, né, mas repito, né, nós temos que aguardar, porque assim, se a colação de grau ela for jogada mais para frente, aí nós não temos condições de fazer essa colação em um espaço aberto em função da possibilidade de chuva, né? Aí a gente levaria lá para o espaço multiuso, porque aí, se jogar para frente, o espaço multiuso já vai estar pronto para ser utilizado, né? E o nosso desejo, Gilberto, é só uma informação adicional aqui também, você falou em inauguração, né? Na verdade, te respondendo, né, a pergunta que você muito bem fez, a questão de inauguração. Esse ano, Gilberto, esse ano está fazendo 18 anos. Né? Que você e aqueles colegas lá, criança, que foram lá para a porta do CRP1 reivindicar lá, junto à comissão que veio de Viçosa, né? Que a UFV viesse para a região do Alto Paranaíba, que fincasse pé aqui. Então, esse ano está fazendo 18 anos daquela data. Faz tempo, né? E parece que foi ontem ao mesmo tempo, né? Então está fazendo 18 anos daquela mobilização fantástica que a região fez, né, que você e muitos outros aí participaram para a UFV vir para Viçosa. Então nós estamos completando 18 anos esse ano, né, no dia 25 de julho agora de 2024, o campus está adquirindo a sua maturidade. E o nosso desejo, Gilberto, era conseguir, né, inaugurar o multiuso nessa data. Sim. Né? Então, nós estamos aguardando aí o avançar dessas obras lá, elas estão indo bem, mas o desejo é que no meio do ano a gente possa inaugurá-lo. Bacana. Renato, agora um assunto que pegou toda a comunidade de surpresa, que foi a aprovação dos cursos da área da saúde. Vamos bem ressaltar isso, cursos da área da saúde, não só o curso de medicina. Como que foi para você, né, durante todo esse período, desde o início lá, com as aprovações de moções de aplauso das câmaras municipais da região, as idas e vindas de Brasília, os apoios políticos que vocês conseguiram nesse período, o apoio incondicional do Nilton do INCRA, né, nosso comendador de Rio Paranaíba, que incansavelmente busca sempre trazer novidades para a UFV, né, sempre com projetos brilhantes. Como que foi para você, Renato, essa aprovação do curso de medicina e como que está a expectativa para uma possível implantação do curso ano que vem? Gilberto, essa é outra pauta importantíssima que nós temos tratado aqui no campus e eu particularmente vejo isso como uma possibilidade muito grande do campus nosso avançar em diversas áreas, não só na área da saúde, especificamente, que vai ser implementada, mas também avançar em outras áreas, né? Então, imagino que há uma interação muito grande da área da saúde com praticamente todas as nossas áreas do conhecimento aqui do campus, que serão alavancadas com a vinda desses cursos da área da saúde. Esse histórico, Gilberto, que levou até esse momento agora, ele também é, na verdade, recheado de vários capítulos importantes, onde muitas pessoas trabalharam para que pudesse haver essa aprovação interna. Então, é mais uma história de sucesso que eu vejo de um projeto importante para o campus da UFV de Rio Paranaíba, né? Desde quando o campus surgiu, já havia um desejo de que uma segunda expansão fosse para a área da saúde. Uhum. E, em função de tudo o que aconteceu durante a pandemia, isso tornou-se mais evidente de que o campus, né, ele poderia auxiliar a sociedade para essa área da saúde. E depois que passou, então, a pandemia, o campus ele foi motivado por diversas câmaras de vereadores, por diversos legislativos, né? E aí, mais uma vez, o trabalho incansável do Nilton do INCRA, né? Que eu já chamo de Nilton da UFV, porque ele já aposentou do INCRA, né? Então ele é Nilton da UFV, né? E que ele tem, né, essas aberturas, né? E esse trabalho
inteligentíssimo que ele fala, de uma pessoa muito inteligente, e a gente tem que ressaltar sempre, né, a grande sensibilidade dos poderes, né, executivo e legislativo com as demandas do campus. Então, passada a pandemia, tivemos todas aquelas mobilizações, né, de moções de aplauso, né, e aí eu quero agradecer mais uma vez a você, né, muitas vezes a Luísa lá também te ajudando, né, a fazer as coberturas, né, o Paranaíba agora sempre presente lá, junto com toda a mídia. Muitas viagens. Muitas viagens, e sempre, Gilberto, hoje vai ser em Biá, hoje vai ser em Santa Rosa, né? Nossa. E estava lá nos ajudando a fazer essas coberturas, isso é importantíssimo. Então, assim, foram mais de 10 moções de aplauso, né, que o campus recebeu, e sempre quando havia a entrega da moção de aplauso, havia também a cobrança. Sim, lógico. Pelos cursos na área da saúde, né? O roteiro era bem semelhante em todos os legislativos, né? Desculpa te interromper, mas principalmente eu era orientado, né, antes com o Newton, de fazer essa cobrança tanto para você quanto para o professor Demetrios, que participou de algumas entregas de moções, né? Inclusive ele recebeu algumas moções de aplauso. A gente era orientado a fazer essa cobrança, né? E, claro, a gente já sabia da importância da vinda dos cursos da área da saúde para Rio Paranaíba. E, claro, a gente sempre fazia a cobrança não só dos cursos, mas também de outras áreas também, né? Como jornalismo, que eu sempre te pedi também para trazer para Rio Paranaíba, né, Renato? Foi importantíssimo, né, esse papel da imprensa, né, de divulgação e de colocar isso para a mídia, o que é importante, né? E o professor Demetrios, ele gosta muito aqui do campus, gosta muito da região, né? Uma pessoa muito querida. Na verdade, ele só não foi em uma, né? Ele só não foi em uma, que foi em Presidente Olegário, né? Que eu estive lá, mas o professor Demetrios presente em todas, e foi importante essa cobrança, Gilberto, ter sido feito, né, exatamente para a reitoria. E aí o professor Demetrios passou a se inteirar, né, se sensibilizar mais a respeito dessas questões. Mas assim, Gilberto, até aquele momento não havia um cenário para a gente avançar nessa proposta, né? Tanto é que a gente recebia, né, respondia, mas que não tinha uma maneira mais concreta da gente avançar, porque não havia nenhuma possibilidade, né? A possibilidade, ela aconteceu depois que houve uma mobilização efetiva dos prefeitos da região, né, que conseguiram a audiência lá com o senador, Rodrigo, né, Pacheco, né, com o presidente do Senado, que chegou até o ministro da Educação, e aí o ministro da Educação, né, bancou, falou, olha, faz o estudo, apresenta a proposta, né? Muito sensibilizado também pelo impacto, quando viu, né, a mobilização, né, dos prefeitos lá no seu gabinete. Então, assim, o ministro da Educação, né, dando esse aval, aí a coisa, né, começou a andar um pouco mais rápido internamente, né? O professor Demetrios, então, teve condições de internamente avançar, que até então não tinha, né? Então, o professor Demetrios, né, levou isso para o CEP, e eu considero que, de concreto, uma das coisas concretas que nós temos nesse momento é que, internamente, o CEP já aprovou esses 2 cursos no campus da UFV de Rio Paranaíba, né, medicina e enfermagem, né? Então, é um passo importantíssimo, né, para a gente ter já pronto, né? E aí agora nós estamos aguardando o MEC, né, deliberar a respeito de liberação de código de vagas, né, porque nós tivemos aqui no começo do ano, né, vocês divulgaram muito bem isso, e também nós tivemos aqui no começo do ano a vinda de uma comissão, que é a CAMEM, né, que é a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas. Estiveram aqui, né, três professores, não conseguiu vir, então tiveram 3 professores, diferentes partes do país, avaliando a proposta que foi enviada, né, visitamos aí as unidades que vão apoiar, as unidades de saúde que vão apoiar, e aí a vinda dessa comissão também foi muito importante, foi importantíssimo eles terem vindo,
porque aí agora já mostra que há uma mobilização dentro do MEC, né, para que o curso possa ser aprovado. Num primeiro momento, né, a gente está falando de medicina, que é o que está com o edital aberto, né, enfermagem, a gente imagina que pode ser aprovado junto, tendo em vista a importância que é os dois estarem atuando ao mesmo tempo. Como eu estava dizendo, ano passado a gente conseguiu algumas coisas muito boas também em termos de avanço nessa questão da instalação do curso de medicina, que foi a aprovação nas câmaras municipais de São Gotardo, Rio Paranaíba, Carmo do Paranaíba e Serra do Salitre, com relação à criação da Lei Municipal de Saúde Escola. Né? Então, o sistema de saúde desses 4 municípios hoje, né, eles são escola, na verdade, o que é uma coisa muito boa, porque independente do gestor que estiver à frente do município daqui a um tempo, ele vai ter como formar convênios com instituições de ensino, pesquisa e extensão que queiram fazer alguma atividade nas redes de saúde desses municípios, o que dá uma tranquilidade futuramente, né, para a rede que forma o curso de medicina no campus ficar sempre consolidada, né, porque a gente preocupa muito com isso, Gilberto, as trocas de gestores, né, será se futuramente os gestores eles vão estar tão empenhados como estão hoje, né, na criação desses cursos. Então a criação dessa lei dá uma tranquilidade, né, com relação ao futuro desses cursos. E aqui eu quero agradecer muito, né, aos prefeitos, aos vereadores, né, o Tepira como grande articulador político dessa conquista, né, uma pessoa que tem uma visão mais um pouco adiante, né, então tem que deixar aqui os meus sinceros agradecimentos, né, a todos os prefeitos, em especial ao nosso prefeito de Rio Paranaíba, né, o Tepira, que abraçou, né, isso como um projeto importante para a região e tem, né, avançado muito nessas conquistas. Renato, então eu vou agradecendo sua participação conosco, né? A gente teve esse tempo aí que a gente não conversou juntos, né? E é sempre uma alegria te receber aqui na redação do Paranaíba Agora para tratar da UFV, que é o nosso bem maior aí de Rio Paranaíba, que a gente lutou tanto para que a Universidade Federal de Viçosa fosse instalada em Rio Paranaíba. Eu, em particular, eu gosto muito da UFV, porque desde os primórdios, né, desde a construção aí do PVA, a construção do RU, eu estive trabalhando, literalmente, né, colocando a mão na massa dentro do campus. E eu te agradeço muito pela sua participação conosco e fica aí o espaço para que você deixe sua mensagem final. Eu que agradeço, Gilberto. Muito obrigado mesmo pela importância que você sempre dá às pautas da UFV. Né? Você sabe muito bem esse histórico que nós temos no campus, uma vez que você faz parte efetiva dessa criação, então te agradeço muito. O campus, ao completar 18 anos agora, tem um futuro brilhante pela frente, né? É um campus muito bem estruturado, é um campus que cresce a taxas diferenciadas em relação a outros campos fora de sede desse país, muito em função desse trabalho, né, de muitas pessoas que amam esse campus. Então, obrigado por essa oportunidade que você me dá aqui novamente, né, de falar a respeito do que está acontecendo nesse momento no nosso campus. Conte sempre conosco aqui, né, e me coloco à disposição sempre que você precisar. Muito obrigado, Gilberto. Muito bem, nós conversamos com o professor Renato Ruas, diretor-geral do campus da Universidade Federal de Viçosa de Rio Paranaíba, abrindo essa sequência, essa nova etapa do podcast Paranaíba News, no Paranaíba Agora. A entrevista completa você pode acompanhar nos nossos canais digitais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e também no nosso site paranaíbaagora.com.br. A você, nosso muito obrigado e até mais.